A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta semana um remédio que retarda a progressão do Alzheimer nas fases iniciais. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas vivem com algum tipo de demência no Brasil. O Alzheimer é uma delas. Sobre esse assunto, eu converso com o neurologista e diretor científico da Abrasa, Associação Brasileira de Alzheimer, Dr. Norberto Frota. Muito bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigada por conversar com a gente na manhã deste domingo sobre esse medicamento, que é também uma esperança, né, para muitas famílias. Gostaria de entender primeiro com o senhor, por favor, como é essa nova substância e de que maneira que ela age no cérebro dos pacientes. Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui em nome da Abrasa e tentar esclarecer um pouco sobre essa medicação. A doença de Alzheimer, ela é a principal causa de demência no Brasil e no mundo. Nós temos tratamentos hoje disponíveis que são sintomáticos, são remédios que aumentam algumas substâncias que estão faltando no cérebro, chamados neurotransmissores. Essa medicação nova, ela age de uma forma diferente. Já há muito tempo nós sabemos que a doença de Alzheimer é devido ao acúmulo de algumas proteínas anormais no cérebro. Entre delas, a proteína chamada beta-amiloide. Então, essa proteína ela está acumulada no cérebro, é uma condição obrigatória para eu ter doença de Alzheimer. A gente sabe que essa proteína não é a única causadora da doença, mas ela é o primeiro passo, o pontapé inicial para começar a ter um processo de doença de Alzheimer. E essa molécula, esse tratamento novo, é uma molécula que ela vai se ligar no cérebro, os locais estão depositados essa proteína beta-amiloide, vai fazer uma limpeza. Então, esse remédio, ele provou através de exames de imagem em que quem tomou a medicação teve uma limpeza do cérebro. Ou seja, mais de 70% dos pacientes que usaram essa medicação, quando eles repetiram o exame com 1 ano e meio, estava normal. Infelizmente, assim, a repercussão clínica nesse período de 1 ano e meio foi de observar uma menor taxa de piora, ou seja, de progressão. Não é que a doença parou em todos os pacientes, mas ela progrediu de forma mais lenta. Como eu falei, não é a única causa, mas é uma molécula nova que mostrou que tem um benefício. Então, o que é que foi observado de mais significativo? No período de 1 ano e meio de segmento, que foi o período do estudo, você teve um atraso em algumas pacientes, em algumas populações específicas, de até 7 meses para mudar de fase. Ou seja, aquele paciente que tinha um esquecimento leve, mas que era independente, ele demorou 7 meses para ficar dependente, para ter uma fase de demência da doença de Alzheimer. Ou aquele que tinha uma demência leve para ficar mais dependente. Ou seja, não é um tratamento de cura, mas que leva assim, a esperança a algumas populações, algumas porcentagens de pacientes que têm doença de Alzheimer. Doutor, o senhor até mencionou em alguma medida essa minha próxima pergunta, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Para além do medicamento, há mais alguma medida que os pacientes possam tomar hoje para retardar o avanço dessa condição? Com certeza. O tratamento farmacológico, ele faz parte, esse remédio, ele tem alguns ganhos, como eu falei, mas tem outras atividades que são plenamente importantes. Nós tivemos um trabalho feito aqui no Brasil que mostrou que a atividade física e aeróbica, ou seja, academia, musculação, influenciam a menor taxa de progressão e leva também a benefícios cognitivos, talvez similares ao encontrado com essa medicação. É difícil comparar porque são estudos diferentes, mas a magnitude talvez seja a mesma. Também, como você evitar alguns hábitos dietéticos e alimentos ultraprocessados, também tem um impacto. Ou seja, o remédio ele é só uma faceta do que quem tem uma doença de Alzheimer leve deve fazer. A atividade física é importantíssima e hábitos alimentares também são importantes para tentar retardar uma piora, uma evolução da doença de Alzheimer. Doutor Norberto, há algum outro medicamento que esteja em estudo que indique caminhos de cura dessa doença? E tem outras moléculas que já foram também aprovadas nos Estados Unidos, que estão sendo submetidas aqui à Anvisa, que agem dessa mesma forma. Tem alguns estudos
focando, Daniela, não nessa questão do amiloide em si, mas em questão de inflamação no cérebro para drogas de tentarem melhorar um processo inflamatório que tem na doença de Alzheimer, que estão ainda em fase 2, em fase 3 de estudo. Tem outra molécula, proteína chamada proteína tal, que também está acumulada na doença de Alzheimer, que também tem estudos feitos tentando intervir nessa via. Provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai ter várias moléculas, vários tratamentos para evitar uma progressão da doença de Alzheimer. Igual nós temos, talvez hoje, o tratamento para diabetes, em que eu tenho vários remédios que ajudam a controlar o nível sérico, a minha glicemia, e com isso evitar um AVC ou evitar um infarto, eu devo ter também várias moléculas que vão evitar um acúmulo de proteínas alteradas no cérebro e evitar uma piora cognitiva. Isso é o que a gente espera nos próximos anos. Então, a despeito de não ser um tratamento que vá impedir por total a progressão da doença, eu acho que é uma esperança, sim, a quem já estava mais de 20 anos sem nenhum tratamento novo para essa condição. Sem dúvidas, né, doutor? E essa é uma doença muito cruel que vai tirando ali a autonomia das pessoas de uma forma muito rápida em alguns dos casos. Te agradeço demais, doutor Norberto Frota, explicando para a gente sobre esse novo medicamento. Portanto, muito obrigada. Um excelente domingo para o senhor. Obrigado, excelente domingo para todos nós.